Vamos começar então relaxando o nosso corpo, aquietando, sentindo as energias positivas desta manhã tão bonita, agradável. À medida que expandimos a sensibilidade, vamos contatando as energias sutis deste ambiente de oração, de espiritualidade, fazendo contato mental com nossos anjos de guarda e espíritos protetores. Rogando a Deus que nos dê uma manhã de muita paz, de estímulos e aprendizado, a fim de que possamos enriquecer nossos tesouros de luz, de paz, de harmonia. Que o Mestre Jesus, nosso farol, possa iluminar a noite escura, nos guiando nos mares da vida, no roteiro seguro, a alcançar esse porto feliz da autorrealização, da felicidade, da harmonia com as leis divinas. Envolve, Senhor, nossa casa, envolve todo que entrar aqui, encarnado, desencarnado. Dá-nos um dia de renovação, de paz, de luz. Esteja entre nós, hoje como sempre, que assim seja. Muito bem, para iniciar, vamos começar com a arte, não é? Então, Andréa Cleone e Neide Bastos, apresentação. Muito bem-vindas. Ó doutrina de luz, paz e consolação, veio a nós por Jesus, flema de perfeição. Eis a lei imortal que faz o mundo se unir pelo amor fraternal e a todos servir. Essa esperança e a luz de quem crê, és nova vida, és nascer, renascer. És a esperança e a luz de quem crê, és nova vida, és nascer, renascer. Ó doutrina de luz, paz e consolação, veio a nós por Jesus, lema de perfeição. Eis a lei imortal que faz o mundo se unir pelo amor fraternal e a
a todos servir. És a esperança e a luz de quem crê. És nova vida, és nascer e renascer. És a esperança e a luz de quem crê. És nova vida, és nascer, renascer. És a esperança e a luz de quem crê. És nova vida, és nascer, renascer. Esse foi o hino. Hino ao Espiritismo. E agora, Semeadores de Esperança, essa música de Ana G. Graciano. Amigos reunidos, marchemos para a frente. Fé, esperança e caridade é o que temos sempre em mente. Casa nobre, abençoada, onde aprendemos a adorar tudo de bom que temos, a ela vamos cantar. Mocidade,
o tempo passa tão cedo, não volto atrás. Muito bem, bom dia àqueles que chegaram depois. Esse momento de hoje, de manhã, essa palestra que vem agora, nosso Lindomar, nasce de uma dúvida, de um conflito, né? E ele vai responder essa dúvida. O palestrante veio e falou assim: olha, a gente precisa se sacrificar, muitas vezes se humilhar, não é? Diminuir, porque qualquer expressão de autoestima, né, de autoamor, pode ser vaidade, pode ser orgulho, egoísmo. E aí nasce um conflito assim. Então, eu vou me valorizar, vou cuidar de mim, de minha próprio crescimento, e ser egoísta, né? Cria uma situação assim. Eu acho que essa dúvida hoje a gente vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exatamente por isso. Ainda rolando aqui. Exatamente por isso, né? Exatamente por isso. Né? A gente vai. É autoamor e egoísmo, né? As suas diferenças. Então vamos. O palestrante, ele também não é ao mesmo tempo técnico, né? Beleza. Muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Você só liga quando você chegar lá. Na luzinha. E viva Jesus, né? Adorei ouvir a cantoria. E veja o poder da música. Eu fui reportado não para uma colônia espiritual, não para uma reunião mediúnica, mas para o quintal da minha casa. Eu pequeno, quando minha mãe lavava roupa cantando. Era parecido com a senhora fazia. E sinceramente ter vivido isso para mim foi melhor do que ter sido reportado para uma colônia espiritual, que eu não sei qual seria muito minha condição, mas lá eu era feliz que só. Ver minha mãe feliz da vida, tanto que é uma das marcas que eu tenho. Ela lavava roupa e gostava de lavar roupa. E naquela época era aqui, ó. Não era aqui. É bom quando a gente aperta o botãozinho e liga e tudo uma maravilha. E ela fazia aquilo cantando. E cantava assim, bem parecido nesse estilo. Com a questão que Fábio, que eu continuo achando que ele é André, introduziu. E aí foi bom que você foi fazendo a introdução que devia e me dando um tempinho para eu arrumar aqui. Você disse uma coisa que é extremamente interessante e que se confunde muito. E faz parte do meu compromisso com vocês aqui, nesse evento. E cada um tem um compromisso, cada um tem uma função no evento, né? Vanderlei vai cumprir a dele e eu estou cumprindo a minha desde ontem. Big cumpriu lá na quinta, Abigail,
eu continuo dizendo, e aí por isso que ontem assim eu fui, e aí fiz a opção, inclusive, de fazer a palestra com a projeção, porque conceito é algo abstrato. Se você mostra, a pessoa tem lá um outro recurso didático, que é o visual, ela lê, aí eu estou explicando, ela ficou com uma dúvida de algo, ela volta e lê de novo, e foi um recurso didático, sem que a gente perdesse aquele clima suave, gostoso que estava da espiritualidade, da energia que nos envolvia. E essa é uma outra questão que nos chama muito a atenção, porque assim, e no movimento espírita isso é muito interessante, a gente confunde um bocado de coisa às vezes. Por exemplo, você não pode fazer um elogio à pessoa que está estimulando a vaidade. Para quem é vaidoso já é. E se o seu elogio for adequado, você não está estimulando a vaidade de ninguém, você está dizendo o que é. Se a pessoa ainda não fica à vontade de ouvir o que é, ela vai ter que desenvolver essa espontaneidade. Isso eu sou, isso eu não sou, isso eu faço bem, isso eu não faço bem. A gente começa a lidar com tranquilidade em relação às coisas do espírito, às nossas habilidades, né? As nossas competências, as nossas possibilidades de realização. E esse é um exercício muito interessante. Agora, se eu faço um elogio desproporcional, um elogio inútil, porque na filosofia e na psicologia a gente às vezes discute a questão do elogio como útil e inútil. Útil é aquele que confirma, que ratifica, que reconhece, que está devidamente proporcionado e proporcional ao que foi feito e a quem é. Todas as vezes que eu resolvo fazer um elogio desconectado, eu comprometo. Esse é inútil. E a pessoa pode embarcar e viajar em função das suas próprias questões, naturalmente. Então, assim, se eu peço para meu filho lavar meu carro e ele lava e está bem lavado, eu não preciso dizer, meu filho, você é um anjo. Qual é a conexão, meu pai? Não tem nada a ver ser anjo com lavar o carro bem. Me diga que eu lavei o carro. Meu filho, está bem lavado, muito obrigado. Não vai ficar fantasioso para ele. Ele não vai achar que é um espírito superior porque lavou bem o carro. Ok? Meu filho, que bom, legal. Tá, né? Você fez bem, gostei. O carro ficou bem lavado, hein, rapaz? Caprichou. Maravilha! Olha de forma direta. Beleza? Você é um anjo. Meu amor, vem cá. Já sabe que toda vez que eu chamo de amor é para pegar peso. Meu amor, vem cá. É para pegar o quê, meu pai? Ok? Então assim, a coisa da classificação, da denominação, que são problemas filosóficos, são questões filosóficas próprias na questão da elogio, a gente precisa ter uma dimensão. Aí assim, não pode falar, porque, cara, a pessoa fez uma palestra legal, gostei muito, poxa, eu trouxe coisas. Eu não estou dizendo que foi a melhor palestra do mundo, não, eu estou dizendo assim, para mim foi ótimo, me atendeu às necessidades, legal, gostei muito. Ou aquele aspecto, joia, maravilha, mas pode envaidecer, tá? E eu posso falar isso, porque eu também já vivi minhas besteiras, viu? Eu lembro que quando eu fui, minha vida de comprar carro, né? Eu não sou vendedor, não, é como consumidor mesmo. Aí eu tive o primeiro carro de segunda, o segundo carro de segunda mão. O primeiro foi realmente de segunda, porque só teve um dono. O segundo eu já não sei, mas a gente diz que é de segunda, pode ter sido de quinta, mas a gente diz que é de segunda. Pelo menos é a segunda vez que a própria pessoa faz negociação, salvo algumas exceções, porque eu conheço pessoas que já teve carro, vendeu, comprou de novo, depois vendeu, então já não seria mais de segunda, com o mesmo carro e com a mesma pessoa, em termos de negociação. Aí surgiu a oportunidade de comprar um carro melhor, com ar-condicionado. E aí eu lembro que eu fiquei, na minha ilusão e na minha limitação reflexiva e espiritual, me questionando se um carro com ar-condicionado ia estimular minha vaidade. Eu fui muito bobo. E tem horas que a coisa é de um equívoco tão grande e pode interferir tantas outras coisas que os espíritos até aparecem para ajudar. Não é porque não tem o que fazer, não. É porque pode parecer algo tão bobo, mas é decisivo em termos de compreensão da realidade. E dos nossos acanhados raciocínios. Eu estava na concessionária, lá negociando e tal, e com aquela questão na cabeça. Rapaz, será? E aí a gente associa logo com a questão espiritual, óbvio. Não só do espírito que somos, mas do que fazemos. E na época a gente pegava umas crianças de um bairro
que em uma rua lá que era lama pura. Então os meninos entravam no carro e ficava muito jóia o carro, entendeu? Depois, assim, todo sujinho de lama, literalmente, que eles entravam com o sapatinho igual as sandalinhas de acordo com o lugar que pisava. E aí eu lembro que ele me perguntou assim: rapaz, será que comprando esse carro todo no carpete, no ar-condicionado, eu vou querer vou ficar sem querer levar as crianças lá para a evangelização, lá para a atividade? Eu me questionar, beleza. O que eu não posso é ficar preso a um equívoco. E aí eu estou lá nessa reflexão, quando eu chego no ponto da vaidade, é o Espírito Samuel Bulamar que aparece na concessionária. Não só apareceu, me fez vê-lo, porque ele queria que eu o visse. E aí me pergunta, mentor, quando pergunta qualquer coisa, você fique de olho. É estratégia. Ele sabe, ele está perguntando só para puxar a conversa. Ele pergunta: algum problema, meu filho? Claro que ele sabia que eu estava lá com um problema. Eu estava com um problema na minha cabeça. E ele disse: não, eu só estava aqui pensando se esse carro com ar-condicionado em mim vai descer. Eu disse que não. Algum problema? Não. Aí ele começou me respondendo assim: você tem um, e o problema não é o carro. Ok? Não, porque eu estava pensando que se de repente isso vai mexer com minha vaidade. Se meu filho, quem é vaidoso, não fica mais. Duas coisas ele me disse boa. Quem já é, não precisa ficar, já é. Então, assim, assuma a sua vaidade. Segundo, um carro ter ar-condicionado ou não vai lhe dar mais conforto para o trabalho. E hoje, inclusive, mais segurança, porque o vidro fica fechado. Aí, assim, na época também já tinha esse critério. Então, assim, o resto é seu. E aí, assim, naquela hora, sabe o que é me sentir tão distante de uma compreensão espiritual e dos conceitos espíritas? E aí a gente separa aqui movimento espírita, o que os espíritas falam do que o espiritismo diz, tem uma diferença. A gente vai interpretando a coisa. Você pega lá, rapaz, olha, Kardec não disse isso. Olha, Joana não disse isso. Você pega lá, André Luiz não disse. Os espíritas, Leon Denis não disse. Gente, E aí eu pego aquilo, boto na minha cachola, interpreto segundo eu penso o mundo e fico dizendo que isso é espiritismo. Só se for o meu espiritismo, mas não é o espiritismo. E aí, por conta dessas questões todas, comprei o carro, adorei a experiência de ter o ar-condicionado. Na época eu não tinha ainda esse volume. Talvez até foi culpa do ar-condicionado. Eu parei de suar tanto, não é? Muito bem. E aí, assim, dentro dessa perspectiva e dessas ilusões de causa ou de efeitos que vamos criando, óbvio que não foi o ar-condicionado do carro que me fez engordar, nem era o ar-condicionado que ia me tornar um vaidoso. Marlene Omar, as experiências nos faz viver vaidade. Sim, mas é com a que eu tenho. E se eu souber aproveitar, eu cresço com ela. Opa, por que eu estou sentindo isso? E aí eu vou não só identificando as possíveis causas, como também eu vou estabelecendo uma relação diferenciada com aquilo que eu devo efetivamente fazer. Vem cá, em que um ar-condicionado faz alguém melhor que o outro? Ok? Aí eu mudo o foco, eu saio do fora e vou por dentro. E assim, tem muita gente que é pior do que você e tem carros bem melhores que você. Então perceba que isso não faz você melhor. Lhe dá mais conforto, só isso. Aí, os meninos continuaram indo, entravam, sujavam o carro do mesmo jeitinho que fazia o outro, certo? E aí a gente começa a viver essas experiências e descobrir o quanto a gente se equivoca em determinado momento nos conceitos, não percebe as diferenças que existem entre as coisas, porque uma coisa é
o que é, né? E aí o princípio de identidade, que é estudado em lógica, em filosofia, e aí a gente começa a perceber assim, gente, tá aí porque Kardec fala da importância do discernimento, porque se eu não souber distinguir, eu confundo as coisas. E se eu não souber distinguir, eu não vou viver a outra coisa que ele fala também, que é o bom senso, a boa avaliação. Nossa, é isso? É. Vai e faz agora isso. Bom, passou um tempo, aí eu tive a possibilidade de comprar um carro melhor ainda. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, meu filho, cuidado, você com esse carro agora pode ir, vai descer. Legal, né? Eu intimamente olhei para a pessoa e disse, oh, muito obrigado pela sua preocupação comigo. Inclusive nas suas orações me inclua. Óbvio, eu era do mesmo time. Eu tinha mudado porque o benfeitor espiritual me fez ver algo. Mas isso não me dava o direito de tratá-la ou de ironizar com ela. Ela estava bem intencionada, estava. Ela queria que eu não me perdesse por conta de um carro bonitinho. Maravilha. E se eu não tivesse superado ainda o conteúdo, eu ia reagir ou de forma irônica ou de forma grosseira com ela. Como havia acontecido o movimento interno, eu disse, tá, olha, muito obrigado pela preocupação. Sabe que antes eu também pensava nessas questões? Mas assim, estou tranquilo, mas ore por mim, para que eu não caia. E vou ter mais atenção. E eu não estava ironizando, estava dizendo do fundo do meu coração para ela. E aí a gente começa a observar o quanto essas questões mexem conosco. Egoísmo, né? No nosso nível evolutivo, quem não vive? O problema é se exacerba muito. E a gente vive de forma extremamente interessante. E em um dado momento, a gente vai poder observar, e não deve confundir o egoísmo com o egocentrismo, que é processo natural na evolução, na infância. Você precisa ter o ego como centro. Porque nós somos referências para o mundo com o qual nos relacionamos. O problema é quando eu transformo o ego em um sistema. Egoísmo. Prefixo, sufixo. Essa parte do radical ismo aqui está vinculada a sistema. Se eu penso que o meu ego deve ser o sistema do mundo, aí é o problema. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, atendo minhas necessidades e eu não estou nem aí para você. Que aí é a parte ruim do negócio. Ego não é algo ruim, embora tenha concepções que dá tanta pancada no ego, porque na verdade quer bater no que está no ego. Ego é instância psíquica. Pega lá, Sigmund Freud, segundo a teoria do aparelho psíquico, id, ego e superego. E o ego está nessa relação direta com a realidade. A nossa atenção, o nosso raciocínio, todas essas dimensões de movimentos internos estão no ego. Porque o ego é regido pelo princípio da realidade. O id, regido pelo princípio do prazer. O superego, regido pelo princípio do dever. E aí, quando a gente vai para as caricaturas que são feitas, que coisa interessante. O prazer está vinculado ao demôniozinho. Vai, faz que é bom. O anjo é o dever. Faz não, esse negócio não vai dar certo. Vai complicar. Lembra aquelas figurinhas que a pessoa está no meio, um diabinho de um lado e o anjinho do outro? O diabinho é uma representação do id, porque é regido pelo princípio do prazer. E por que a gente vincula prazer ao mal, ao que não presta, a Satanás? Porque essa é uma visão antiga, clássica, teológica, de que o que dá prazer é pecado. Lá ele.
Aí você diz assim, gente, que coisa interessante. A gente precisa pensar sobre essas coisas. Por que dizem o que dizem? Que aí você falou aqui na sua introdução, nesse painel que nós fizemos. Aí, quando a gente começa a pensar sobre essas perspectivas, você diz assim, nossa, olha o conceito, olha a concepção, em que paradigma eu vivo? Aí a gente começa a suspeitar de algumas coisas. E essa suspeita, na perspectiva filosófica, metodológica, vai nos levar à dúvida cartesiana. E nós vamos questionar não simplesmente por despeito, não simplesmente por competição, por rivalidade ou por qualquer tipo de oposição. Não. A gente vai questionar porque a gente quer verificar se é o que eu penso que seja. O que eu li em um livro, o que alguém me disse. Eu não vou duvidar da pessoa, eu coloco em dúvida a ideia, para verificar se essa ideia condiz com o que, na minha condição evolutiva, eu já consigo alcançar enquanto verdade. Porque a verdade está vinculada à nossa condição evolutiva. O Espírito Samuel Bulamarque diz isso no Porto de Esperança, no Médio Conhece-se a ti mesmo, no Homem e suas buscas. Qual é o critério de verdade? Somos nós. Nós, em que sentido? O nosso nível evolutivo. A minha percepção da realidade está de acordo com o que eu já consigo perceber. Ah, mas isso aí é colocar a verdade de forma subjetiva. Não, muito pelo contrário. Grau evolutivo é uma coisa extremamente objetiva. É. Grau evolutivo é. Não pode ser ou não ser. É. Você é ou você não é, em termos evolutivos. E aí se diz assim, nossa, que coisa interessante. Pois é. Só que, para além do ponto, eu penso na faixa. Nós podemos encontrar uma pessoa em um dado momento e fazendo uma oração que emociona. Você diz, nossa, que coisa linda. Beleza. Ela, não estou falando de processo mediúnico, não. Ela. Você diz, gente, pois é, naquele momento ela estava vibrando nas melhores possibilidades dela. Aquela mesma pessoa depois, irada, com muita raiva, arrancando os cabelos, jogando panela para cima, quebrando o prato, xingando. Você diz, vote. É a mesma pessoa, só que agora ela está vibrando com a sua parte mais inferior e com vontade de matar. Como é que pode essas duas pessoas serem uma pessoa? Pois é, a gente bem sabe isso. A gente vive isso. Às vezes não precisa mais do que um sujeito passar no trânsito, dar uma buzinada, ou então cortar e dar aquela entradinha, apertadinha, que a gente se assustou. A gente tem uns pensamentos de oracionais tão fantásticos nessa hora, né? Só Jesus deve estar com pressa, acompanhe ele, facilite o caminho dele, né? A gente pensa sempre assim. Oh, irmão querido e bom, que bom que eu tomei consciência da sua existência. A gente não diz essas coisas, não é assim? Normalmente é assim. Ah, se eu tivesse com um caminhão aqui agora. Ok? E aí cada um usa lá seu artifício, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, se eu fosse um homem ele não faria isso. Ah, já vai para a questão do gênero. Aí cada um busca lá sua referência. Uma vez eu ouvi um sujeito dizer assim, sorte dele que eu não estou armado. Eu disse, meu Deus do céu. Outra vez eu estava dando uma carona a um sujeito. O caminhão me deu uma fechadinha, literalmente. Gente, mas eu tomei um susto. Não com o caminhão, porque eu segurei, mas com quem eu estava dando carona. O cara abriu o vidro do carro, mas xingou tanto, gesticulou, quase bateu. Eu fiquei com medo dele, não foi do caminhão. Entendeu? Eu fiquei com medo dele, não foi do caminhão. E aí eu fiquei tão assustado, dirigindo, assim, com medo dele. Que ele olhou para mim e disse assim, desculpe, mas isso me tira o controle. Eu disse, eu vi. Isso me tira o controle. Eu vi. Gente, eu me assustei mais com quem eu estava dando carona do que com o caminhão. E aí você disse assim, e ele estava de carona. Se ele estiver dirigindo. São questões, se a gente começa a dizer assim, o quanto eu preciso me conhecer, o quanto eu preciso me dispor a lidar comigo mesmo, o quanto eu preciso
me amar mais. Para lidar com essas questões de forma amorosa, de forma tranquila, de forma efetiva. Bom, hoje eu busquei aqui uma versão bem, né? Bem. O resto vocês colocam. E ao colocarem, vocês já estão tendo a oportunidade de se conhecer um pouquinho. Tem gente que vai dizer assim, nossa, que linda. Aí outro vai dizer assim, infantil. Aí outro pode dizer assim, ou me lembrou que Exupéry, né? Pequeno Príncipe, os desenhos que estão lá, e a questão fundamental que Exupéry traz, a grande tristeza dele quando criança, quando ele desenhou uma cobra que tinha engolido um elefante, e todo mundo achava que era um chapéu, só teve uma pessoa que descobriu que ali era uma cobra que tinha engolido um elefante. Ok? Uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que a gente quer. Uma pessoa que gosta de arte pode dizer assim, nossa, gostei dos tons suaves, né? Nossa, olha os corações, a gente pode dar amor. Gente, que coisa linda, a gente recebe amor. Que maravilha, a gente pode viver alegre. Ter um contato com a natureza, perceber que a vida, simbolizada aqui pelo sol sorrindo, está nos dizendo, você pode ser feliz. E a partir do momento que a gente está alegre, feliz, a gente se abre para o amor, tanto a gente doa quanto a gente recebe, a gente espalha amor pelo mundo. Que maravilha! Nossa, fiquei apaixonado. Só que cada um lê de acordo com como se sente. Ok? E já que é para ver diferenças, eu estou propondo perspectivas. Veja dessa forma, veja dessa forma. Veja dessa forma. Bom, eu quero fazer um agradecimento especial à minha mãe por ter me dado esse nome. Lindo. Esse apelido, gente, é antidepressivo. Se eu acordar triste, 3 pessoas me chamando, eu mudo. Não, a gente está falando comigo. Lindo. O sol está brilhando, já estou alegre, já estou feliz. Perfeito. Muito obrigado, dona Linda. Viu? Embora eu tenha lhe dado tanto trabalho para nascer, a senhora me deu um nome desse. Muito bem. Ok. E é verdade. O Livro dos Espíritos nos diz coisas interessantes. Depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Eu posso ser feliz com o nascer do sol, com o desabrochar da flor, com o sorriso da criança. Tem gente que olha para a criança, qualquer criança que seja, mesmo que ela esteja quietinha, me engane, capetinha. A criança é um treco lá ruim. Não gosto de criança. Ok? Aí tem um outro que se emociona com o pôr do sol. Aí o outro com a sensibilidade bem diferente, assim, oxe, tá chorando de quê? A pessoa não está nem conseguindo dizer direito o que é, porque está emocionado. Olha que coisa linda. Oxe, você tá chorando por causa do pôr do sol? Que besteira! Ok? A sensibilidade de cada um. O quanto nós desenvolvemos a nossa sensibilidade. O quanto nós temos consciência que depende de nós amenizar seus males e ser tão feliz quanto você pode ser sobre a terra. A gente pode viver com leveza, mesmo que esteja acima do peso. A gente pode viver com leveza. A gente pode, sabe? Tem horas que é tipo assim, não vou ligar para isso não. E a gente pode escolher isso. A gente pode. E a gente já faz, só que faz, vamos dizer assim, em um índice percentual baixo. Tem dias que a gente está tão feliz que alguém vai lá e faz uma grosseria com a gente e diz assim, eu estou tão bem hoje que eu não vou nem ligar para isso. Gente, a gente escolheu se ia se chatear ou não. Já tem dias que a gente não tem consciência nenhuma do treco. Quando a gente vê, pá, já reagiu lá. Naquele dia foi bem pior do que hoje. Pois é, mas naquele dia eu estava muito bem. Você já descobriu então qual é o caminho. Esteja melhor.
para que essas coisas não lhe afetem. Mas vamos mais, tem um bocado de coisa boa para a gente discutir. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no capítulo 1, item 9, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Como é que a gente acredita que vai poder fazer isso? O próprio Jesus nos deu a fórmula. Ame ao próximo como a si mesmo. Se eu não consigo desenvolver alto amor, que condição eu vou ter para viver essa proposta direta, objetiva, simples? A proposta é simples. A complexidade se estabelece nas relações e nos seus desdobramentos. Mas ame. Não, senhor, mas ame. Não, mas porque é só isso. Aí aquela história lá interessantezinha do sujeito que pedia para que o outro falasse do seu livro religioso enquanto ele fazia um quadro. Se você conseguir me dizer tudo que está no seu livro religioso, eu me converto à sua religião. Já falava isso para provocar, naturalmente, que todo livro religioso é grosso. E normalmente tem letra pequena. E aí, os caras ficavam tentando explicar todas as teorias, as teses, as concepções, o cara cansava e caía. Não era nem por traição do processo, é porque cansava mesmo. Aí procurou, e claro que essa história, essa anedota foi criada por um cristão. Procurou um cristão, e aí o sujeito disse, tudo bem, faz o 4. Ele fez, ame. Aí o cara ficou, sim, só isso. Oxi, aquele livro grosso, o resto é só para explicar como isso, mas a proposta é só essa, ame. E aí o sujeito agora se viu numa situação delicada. Primeiro porque a conversão, analisando filosoficamente, não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E agora, se eu estava propondo só como uma armadilha, eu caí na armadilha que eu criei, eu disse, me diga o que é que está escrito lá, que eu me converto à sua religião. E aí o sujeito disse, ame. Sim, mas ame, só isso. Mas tudo, não, o resto é só para explicar como faz isso, é só isso. E aí o interessante, e é muito engraçado isso, por exemplo, podemos fazer uma pergunta, e a pergunta, toda disfarçada, porque eu estou com dificuldade de dizer, eu não sei isso, e pode ser algo simples. Aí a gente faz aquele floreio, aquela coisa, tá. Aí a pessoa chega, percebendo lá a estratégia, responde, partindo do pressuposto de que a pessoa, no formato que fez a pergunta, ela está naquele nível, então ela responde para aquele nível, de forma bem sintética, pá. Ou então assim, ou não. Aí a pessoa fica com cara assim de... Quem me faz uma pergunta dessa vai entender minha resposta. Não sabe, diga, eu não sei não, me explica isso aí. Aí no livro Homem e Suas Buscas, Samuel Bulamar, que não só mostra tipos de perguntas, como ele mostra lá as relações espirituais entre o tipo de pergunta que eu faço e a minha condição espiritual. Aí você assim, nossa, você começa a ler, aí quando você vai e espontaneamente faz uma pergunta, você pode buscar lá a característica que você encontra em você. Você diz, gente, que coisa interessante. Muito. Amar o próximo como a si mesmo, Evangelho segundo o Espiritismo, Lei de Amor, Justiça e Caridade, Livro dos Espíritos. Nos dão referências significativas para a nossa vida. Se a gente buscasse viver o que o Evangelho nos diz e o que o Livro dos Espíritos nos diz, nesses 2 capítulos, nós revolucionaríamos o mundo, a começar do nosso, do interior. Na hora que eu começasse a efetivamente amar o próximo como a mim mesmo e trabalhar na perspectiva da lei do amor, da justiça e da caridade, e aí basta dizer que no dia que eu começar a viver o amor enquanto lei, eu não preciso nem de me preocupar nem com justiça nem com caridade, porque vai ser meu comportamento natural. Dá para compreender alguém que ama e ser injusto? Se amar mesmo. Com amor a gente abre a mão, a gente renuncia. A gente renuncia. Então assim, tá, na boa, tudo bem.
E ao fazer o que fazemos em nome do amor legítimo, verdadeiro, nós estamos vivendo essa expressão da caridade que tem sido definida pelos próprios Espíritos já faz tempo, o amor em ação. Mas temos outros livros que nos fazem pensar sobre a questão. O primeiro, Curando com Amor, Leonard Lasker. Ele é um terapeuta que aí faz um seminário e aí vários terapeutas a partir da sua área escrevem nessa perspectiva. O amor que cura. Como o amor curou. E tem algumas histórias muito interessantes lá. Vale a pena ler, tá? De terapeutas, psicoterapeutas, analistas, né? Nossa, cada um mostrando lá de que forma atua com amor. E ele disse, cara, foi lá para o evento, voltou e disse assim, meu Deus do céu, eu estou tratando uma pessoa há anos e o problema da pessoa é a baixa autoestima, ela acha que ninguém ama ela, que não merece, tal, desamor. E tudo que ela me conta que demonstra o amor das pessoas por ela, ela diz, não é assim não. Não pode ser. Claro que não. Ok. E eu tenho mostrado aqui, analítica, nada. Tudo bem. A pessoa faltou uma semana, quando chegou na outra, o sujeito vencendo e ultrapassando aí todos os padrões de ética, de orientações psicanalíticas, do toque, do não toque, dessa proximidade da coisa toda, levantou e disse, que bom que você veio hoje. Foi lá, deu um abraço na pessoa. E fez isso no impulso. A pessoa começou o processo de mudança afetiva. E a pessoa disse, o senhor foi a primeira pessoa na minha vida que me fez perceber que eu estou me sentindo amada. E não estava fazendo lá nenhuma transferência, nem contra-transferência, né? Não. Foi assim, ela se sentiu naquele momento envolvida pelo amor da pessoa. E ele disse assim, cara, se as pessoas souberem que eu fiz isso, vai dizer que eu não fui ético, vai dizer que eu, enquanto analista, eu não deveria ter esse comportamento. Mas a pessoa se movimentou, ok? Lições para o alto amor, tem aí o Vanderlei, Hermance Dufour, Alto Amor e outras potências da alma, do Dias Cruz, e o Cura e Autocura também, através do Moreira, né? André Moreira, esse né? do mesmo espírito. Aí você diz assim, se a gente quiser estudar, se a gente quer ler sobre o assunto, tem. Pega a série psicológica de Joana de Ângeles. Em todas elas, ela trata da questão, tá? Do alto amor, dessa necessidade. Outros tantos livros que temos por aí, aqui você tem alguns. Então, a busca de si mesmo é inequívoca. Ok. O desafio da manutenção da saúde é constante. E que diga, Dr. Hans, né? Com Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se. O aprender a amar é inevitável. E aí, assim, umas coisas interessantes. Né? Dr. Hans escreveu esse livro, Saúde em Plenitude, Projeto Melhorar-se, porque o Espírito Samuel Bulamarque pediu para ele. Sugeriu a ele, na verdade. Foi muito mais uma sugestão do que um pedido, embora o pedido estivesse implícito na sugestão. Se você olhar, as pessoas às vezes falam que não lembram o que foi dito, a orientação. Que tal oferecer algo que as pessoas pudessem contar com isso no dia a dia? Aí Dr. Hans vai e faz, e aí assim, eu fico fã, porque assim, como professor e que orienta essas coisas, você diz assim, nossa, que capacidade de construir algo como ele construiu. Saúde em Plenitude é o que todos buscamos. Projeto Melhorar-se, projeto, o que é o projeto? E aí ele constrói um livro na feição de um projeto em que você lê um capítulo por dia. Com isso você passa 3 meses lendo um capítulo por dia em tratamento espiritual, em que você faz sua parte e tem uma equipe espiritual que atua. E aí você pega assim, e a depender da situação, e à medida que eu fui lendo, e quando eu faço como o paciente, né? Como o melhorando do processo, eu digo, meu Deus do céu. Aí chega lá em um ponto, aí ele faz uma indicação, você não cumpre, e aí ele questiona, ele mostra uma questão dos seus movimentos internos, e aí ele diz assim, volte para o capítulo tal, você volta lá, quando você chega lá, você diz, eita, isso foi... Então assim, eu fico fã quando os espíritos apresentam, e isso assim, que veja quem tem olhos de ver, está lá no texto, a estrutura, e eles dizem assim, meu Deus do céu, que legal,
está nessa condição de poder ver além. Lá no livro A Gênese nos chama a atenção disso, né? Quando fala da perspectiva da presciência. A questão é onde você está. Você está na planície? Você vai ver aqui. Subiu no morro? Você vai ter uma visão muito maior. Ora, para quem está cá, que está andando, que ainda não viu o que está por trás daquela pedra, isso é futuro. Mas para você que está em cima do morro que você já viu, o futuro do outro é seu presente. Ó, que forma fácil, simples e fantástica de explicar essa relação passado, presente e futuro, a depender da condição do sujeito, do lugar que ele ocupa, em termos evolutivos. Aí para algumas pessoas, tipo assim, nossa, eu não vou fazer isso, por isso. Mas como você sabe que vai acontecer isso? Eu sei. Ó, eu já consigo visualizar isso. Isso aqui, ó, agora pode parecer legal, mas vai dar errado. Mas por que vai dar errado? Porque o princípio já está equivocado. Então assim, como que eu vou lidar com essa perspectiva? E aprender a amar é inevitável, porque é lei. O amor é lei. Jesus, né, nos coloca essa referência fundamental. E nós consideramos Jesus uma boa referência. Então vamos mais. Por que o egoísmo é considerado um dos piores vícios morais do ser humano? Porque se apoiam na importância da personalidade que a coloca acima de todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém, a não ser o seu. Por isso é considerado como chaga da humanidade por gerar todos os sentimentos negativos que dificultam o relacionamento de amor fraterno entre as criaturas. Por exemplo, a vaidade, o menosprezo, o desprezo, a ingratidão, os preconceitos, etc. Essa foi uma das melhores formas que eu encontrei para traduzir, trazendo uma referência. Lá na Amália Silveira, em uma palestra virtual que ela faz sobre o egoísmo, promovida pelo IRC Espiritismo. Tá? O endereço eletrônico está aqui. Eu acho que ela conseguiu, teve a felicidade de conseguir dizer, de forma que permitiria qualquer pessoa entender. Por que o egoísmo é considerado um dos piores vícios morais do ser humano? Porque você diz, não, uma chaga da humanidade é o pior. Mas por quê? A gente volta para as questões. Porque se apoiam na importância da personalidade, que a coloca acima de todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém. Esse é o problema do egoísta. É por isto que a gente vive tantos problemas. Ora, mas gente, por que eu faço isso? Bom, vamos tomar consciência da importância que se atribui à própria personalidade. Nos acharmos, sabe? Mas que, olha, eu tenho que ser prioridade sempre, mas por que tem que ser você prioridade sempre? Às vezes a nossa prioridade é reconhecer a prioridade dos outros. Porque o tempo inteiro eu quero que seja daquela forma. E a gente acaba sofrendo muito, e aí acaba perdendo a possibilidade de usar a inteligência e a sabedoria para fazer ajustamentos. Sem ajustamento, gente. Mas, ó, tem gente que tem dificuldade de fazer curva na mão para fazer carinho em uma pessoa. Eu estou dando um exemplo bem simples. Fazer curva na mão. Porque assim, todo mundo lembra aqui, mesmo quem diga assim, eu não gosto que me pegue. Mas vamos lá. Dentro do seu não gostar que ele pegue, qual é a pegada que você gosta menos? Tem gente que faz carinho assim, com a mão assim. Como vai você? Uma coisa. Ou até ele pega assim, tudo bem? Tem gente que você sente que encaixa. A pegadinha, sabe? Faz a curva. Não é assim, tudo bem? Ficou difícil agora. Tudo bem? Eu estou quase dando um nó nos braços aqui, vou manter o microfone. Tudo bem? Tudo bem? Ó, isso acolhe. Só que para eu poder fazer isso, minha estrutura tem que ter flexibilidade. Eu tenho que ter a percepção, o interesse, a vontade, o desejo, tudo junto, tá? Para, envolver o outro, para me amoldar ao outro. Então você quer dizer que a gente tem que deixar do jeito que é? Não, e quem disse que quem é flexível deixa de ser o que é? Chico Xavier. Eu sempre soube respeitar todas as pessoas e suas crenças. E nunca deixei de ser o que eu era. Só que a gente tem que ler e pensar sobre o que... Olha o que Chico está dizendo. Gente, eu interajo com as pessoas. Isso porque aí ficavam dizendo assim, Chico, a pessoa chegou e se benzeu na sua frente. E você também fez isso, Chico. Você não é católico.
O que é se benzer? É um ato de referência. Você está fazendo uma reverência à pessoa. E Chico também fez na linguagem da pessoa. Se eu sei falar espanhol e alguém fala espanhol comigo, eu falo espanhol com a pessoa. Se eu sei falar francês e a pessoa fala francês comigo, eu falo francês com a pessoa. Isso vai me mudar em quê? A diferença é que Chico sabe o que significa. Quer ver uma coisinha simples? Amém, assim seja. Tem gente que se incomoda se um espírita disser assim, amém. Gera uma estranheza. Esse é espiritólogo, né? O espírita católico, o católico espírita. Muito bem. Você sabia que amém é uma expressão em latim que em português significa assim seja? Ou seja, concordo, é isso mesmo, adoto, aceito. Tudo bem, ok, não, mas a prática, assim, nossa, né, a gente acaba dizendo assim seja. Tudo bem, mas você sabe o que significa? O outro disse uma besteira, porque disse amém. Eu só falo amém até hoje. Amém, irmão. Então, assim, eu até vou mais. Quem garante o que é que fala amém em você? Pode ser uma tradição histórica aí fenomenal. Entendeu? E não só dessa encarnação, de outras, que você pode ter sido religiosa, tal, então viveu muito aquilo. Então, para além de uma questão só linguística ou idiomática, tem uma questão afetiva. Gente, foi quando eu dizia muito amém, lá no convento, foi quando eu mais me aproximei de Deus, e isso é forte para mim. E aí? Aí, assim, lidar com essas questões, sabe? Então, uma vez eu estava em um evento e aí me apresentaram um pai de santo. E aí, meu impulso natural seria cumprimentá-lo como normalmente eu faço. No que eu dei a mão para poder pegar a mão, ele me pegou. Foi mais rápido que eu, porque a mão ainda estava indo. E quando ele fez o primeiro eu já fui junto com ele no segundo E aí depois que ele fez o 2 dele, eu disse, agora é o meu, 3. Aí eu abracei ele riu e eu ri. Pronto. Ok? Aí assim, e aí depois brincando, eu disse assim, aí gostou? Eu disse, gostei. Você é engraçado. Eu disse, não, a única diferença é que você encontra um ombro por vez, eu encontro 2. Pronto, distraímos e tal. Isso não foi desrespeitoso, muito pelo contrário. Quando eu percebi que ele ia me cumprimentar do jeito dele, eu entrei. E o que tem disso? Então tá, se eu estiver na frente de um japonês e ele fizer isso, eu digo, não cumprimenta assim não. Pega na mão. Aí ele vai virar, tradicionalmente vai dizer, e quem sabe onde você botou sua mão, por isso mesmo é questão de higiene. E agora com H1N1, espiritismo é cultura também, vamos ser japoneses, é melhor. Muito bem, vamos mais. Como poderíamos distinguir o limite entre o amor próprio e o egoísmo? Olha, falando disso, eu acho que a gente pode deixar o resto para depois e já pode ir para o lanche, porque aí já respondeu a questão da proposta. Muito bem. O amor próprio é fruto do egoísmo. Vamos lá. A diferença de gostar de nós mesmos dentro do limite da lei está no excesso da importância que damos a nós mesmos. Igualemos-nos ao outro e encontraremos o equilíbrio do amor próprio. Vamos ler com bastante cuidado, tá? Aqui eu fui lá e pincei da palestra que a Maria fez, para não entender fora de contexto. Porque se eu pego só isso fora de contexto, aí vai dizer, se o amor próprio é fruto do egoísmo, logo amor próprio é egoísmo também? Mas não diz que filho de peixe, peixinho é? O único peixinho que é filho de peixe é André Luiz Peixinho. Nosso querido peixinho. Vamos lá. O amor próprio é fruto do egoísmo. Ok. Vamos entender em que sentido ela diz isso. A diferença do gostar de nós mesmos dentro do limite da lei está no excesso da importância que damos a nós mesmos.
O excesso da importância que damos a nós mesmos não nos leva ao egoísmo? Pronto. É o excesso, porque a gente tem que gostar da gente. A gente tem que se dar importância. Quem não consegue se perceber no valor que tem, você tem aí, por um lado, ok? A pessoa com baixa autoestima. Pelo outro lado, você tem alguém que não desenvolveu ainda uma sensibilidade axiológica à sua individualidade, ontológica. Gostaram disso? Isso é bonito. Tá? Traduzindo, quem ainda não se reconhece enquanto um ser único, isso já é suficiente para a gente se dar muita importância. Só não precisa ceder. No dia que a gente entender isso, a gente não vai ter mais ciúme, nem inveja, nem nada. Eu não sou igual ao outro, mas nisso a gente empata. Ninguém é igual a mim. Beleza? Essa unicidade, isso empata. Então, assim, eu não tenho por que ficar incomodado porque eu estou achando que o outro é melhor. Eu estou bem como sou. E assim, nós somos muito bons nisso, né? Muito bons. A pessoa aumenta de peso, quando ela está acima do peso, ela está gorda. E eu posso falar. Ok? Gordo. Maravilha. Aí diz assim, veja o que o amor faz. Nossa, como você é fofinho. A gente ressignifica. Houve uma época que eu estava fazendo um acompanhamento com um endocrinologista e tive que parar, porque ela começou a ficar triste porque eu estava emagrecendo e ela não enchia mais os braços de homem quando me abraçava. Que ela dizia assim, ei, coisa boa, quando eu lhe abraço, eu encho o braço de homem. Aí eu comecei a emagrecer. Ela fez, ih, rapaz, já está sobrando o braço. Eu digo, olha, eu vou ter que mudar de médica. Você já está sendo traída pelos interesses pessoais. Eu vou ter que ir para outro, porque você tem que continuar me estimulando. Você já está me dizendo, olha a fragilidade emocional que você pode me criar agora. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser desejado pelo outro? Você já está dizendo, oh, já não mais me satisfaz. E a gente riu bastante com a questão, e eu estava dizendo uma verdade. E ela entendeu que era uma verdade. Olha, você é talvez a única pessoa no mundo que não deve me dizer isso. Porque você é quem está me inspirando a cumprir o que você diz. E rimos bastante. Ela disse assim, pois é, olha que coisa interessante. Além da médica, eu sou gente. E aqui agora, o ser gente funcionou mais do que eu ser médica. Beleza. Se a gente entende essa mobilidade que acontece, se a gente entende a importância devida que se tem, o problema é que a gente fica querendo que o outro reconheça isso. Que reconheça isso no centro, que reconheça isso na atividade profissional, que reconheça isso na família, que reconheça... Todas as vezes que a gente coloca de forma absoluta a nossa referência no externo, a gente vai ter decepções. Porque não tem como todo mundo satisfazer o tempo todo os nossos interesses. Tá? Então, a Amália Silveira nos chama a atenção. Tem uma relação? Tem, mas não só. Ou seja, o egoísmo vai estar presente no amor próprio? Sim. Entretanto, não podemos dizer que todo amor próprio é egoísmo. É uma questão lógica. Aí trazemos aqui algumas questões. Por que essas coisas acontecem? Tá? Léo Buscaglia, nosso querido amigo, aqui o primeiro livro que a gente editou, que ele escreveu psicograficamente, O Amor, o Sentido da Vida, e o subtítulo, Amar apesar de tudo, que já é uma resposta para nossas vidas. Ele nos diz assim, na página 23, negar qualquer dimensão que seja é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é caminho para o adoecimento. Adoecer por falta de amor é o pior que pode acontecer. E às vezes a gente faz isso. A gente nega a dimensão comunicativa, a gente nega a dimensão sexual, a gente nega a dimensão... Negar qualquer dimensão que seja é um processo de adoecimento. Quando o Léo escreveu isso, que eu leio e que eu penso, eu digo assim, gente, quando eu me percebo adoecendo com qualquer coisa, eu me pergunto logo, eu estou negando o quê? Ok? O que está me faltando? O que é que eu não estou me dando? Tá? E aí, assim, diz Dr. Hans lá no Saúde em Plenitude, já aprendeu? Aprendeu, curou.
Segue. Superou. A doença, a dor, ele se refere à dor, tem uma finalidade na vida da gente. Se você aprendeu, superou. Cara, e aquilo continua, e aquilo continua, e aquilo continua, e aquilo continua. Tem alguma coisa que eu não aprendi. Eu preciso aprender. Como? Observa. Os critérios de aprendizagem são os mesmos. Observação, imitação. Todos os clássicos. Observação, imitação. Aí você entra em uma percepção mais profunda, você, sabe, reflete sobre, você aí teoriza, você pratica. São sempre os mesmos, porque esta é a experiência humana e espiritual. A gente aprendeu a falar imitando os sons da natureza. Mas tem que imitar o outro, eu vou ser... No começo todo mundo se inspira em alguém. O problema é ser o resto da vida um simulacro, como diria Platão. Não, chega uma hora que você apresenta seu jeito de ser, e essa é a colaboração que a gente dá para a vida. Ser do jeito que somos, diz-nos o Léo. Negar-se a amar é tentar negar a própria essência. É enfraquecer a existência. É desconectar-se do divino que existe em nós e bloquear a ligação com o divino que tudo criou. Ou seja, é uma forma de querer morrer. Gente, isso é forte. Isso é extremamente forte. Quantas vezes o Dr. Hans atendendo, e lá a pessoa na situação, e às vezes o Dr. Hans pergunta para a pessoa, e já fez procedimentos diversas vezes para curar, e a pessoa não cura. E aí ele perguntou para a pessoa, você quer? Se você quer curar? E a pessoa teve dúvida para responder. Lembra aquela citação de ontem lá do Porto da Esperança, que Samuel nos define a questão do merecimento? Quantas vezes a gente mantém um processo porque a gente acredita que merece passar por aquilo? Merece nada, rapaz. Se Jesus nos dá as oportunidades de a gente curar, cura e segue em frente. Vai, não torne a errar. Mas eu errei muito na minha vida. Errou, passado, bora resolver de outra forma. Vamos resolver trabalhando, vamos resolver fazendo bem, vamos resolver amando. Por que eu tenho que ficar nisso? Ok? Então, assim, é uma forma de querer morrer, é isso que você quer? Esses dias eu vivi uma experiência fantástica. Eu fui visitar um sujeito que ele já estava, um médico, paciente de Dr. Hans e tal. Ele sempre teve uma vida assim muito irreverente, era o estilo dele. E aí, assim, gradativamente foi percebendo as coisas espirituais, mas bem no jeitão dele, no estilo dele. E aí, um câncer terrível, já tinha tirado um monte de coisa, aí os médicos não suportavam mais. Rapaz, você já era para ter morrido há anos, tinha 4 anos. 3, rapaz, você não morreu ainda. Os colegas diziam para ele. E ele dizia assim, você sabe nada, rapaz, eu tenho um colega aí que é Dr. Hans. E aí ele dizia assim, rapaz, Dr. Hans está desafiando todo mundo, porque, rapaz, eu sou médico, eu já era para ter morrido mesmo. E os meus colegas diziam assim, você não morreu ainda por quê, rapaz? E assim, até que finalmente, aí, 4 anos depois, eu era bem agressivo, já tinha tirado um bocado de coisa de intestino. Nossa, e assim, cara, e ninguém entendia como é que o cara não tinha morrido ainda, até que foi pro cérebro. E o cara lá segurando a onda. Os colegas dele lá, do plano de saúde, já estavam preocupados. Soube que teve um que disse de uma forma um tanto jocosa assim, disse assim, rapaz, alguém conhece aquele Lindomar? Fala lá com ele, para falar com o Dr. Hans, porque a gente vai, o plano vai à falência de pagar esse preço. O cara já tinha que ter morrido faz tempo. E o tratamento é muito caro, né? Eles, nas brincadeiras deles lá, né? Ok, perfeito isso. E aí assim, chegou a hora, chegou, e estava lá, guerreiro. Aí fomos visitá-lo. Ele e Dr. Hans, né, na atividade de desdobramento. E aí conversamos. Nesse dia ele ficou bem lúcido. E conversamos como estamos conversando aqui. E aí ele disse, puxa, rapaz, estava ali esperando. Eu disse, pois é, rapaz, já tentei vir de outras formas, teve dia que não deixaram, a gente sempre vem, mas nem sempre você está lúcido, desperto e tal. Mas a gente está aqui e tal. Aí, conversando. Aí ele disse assim, rapaz, eu queria mais um pouquinho de tempo para resolver umas questões aí. Rapaz, já foi. Você resolve depois, você vai ficar nessa? O resto resolve depois, resolve na próxima encarnação, que já foi. Tá bom, bicho. Tá bom. Aí ele vira para mim e diz assim, olha que coisa, isso é fenomenal, viu? Estávamos desdobrados, todos. Prova maior da imortalidade? Ok? Aí ele me pergunta assim,
É muito legal. E depois que eu morrer, olha que coisa legal. Vai ficar tudo bem? Claro que vai. Assim, como vai ser isso mesmo? Depende de você. Depende de você. Com a sua disposição de trabalhar e pelo que você faz, meu amigo, você vai chegar rapidinho e dizer assim, ó, eu respondo por tudo que eu faço trabalhando. Oxe, você acha que Deus vai lhe negar essa possibilidade? De forma alguma. Aí ele ficou assim, e se eu não ficar bem? Essa é uma pergunta muito importante. Embora dependa dele. Porque se o sujeito já estava... Olha que maldade. Ele está no atendimento espiritual, está tendo acompanhamento, desencarnou, agora problema seu. Se aqui a gente não faz isso, o mundo espiritual vai fazer? Óbvio que não. Agora, tem uma dimensão que é dele, que ele tem que dar conta. E se eu não ficar bem? Rapaz, relaxa, se você não ficar bem, eu vou lhe pegar nos quintos dos infernos se você tiver. Você me promete isso? Porque ele era assim, bem doidão mesmo. Ele usava... E eu não estou dizendo nada do que ele falava aqui, só falei os quintos. Aí ele riu quando eu disse isso. Rapaz, como se você estiver mal, eu vou lhe pegar onde você estiver. Se a gente lhe ajuda até agora, vai lhe abandonar agora, cara? Não vai. Aí ele virou para mim e disse assim, isso foi de domingo para segunda à noite. Um pouquinho mais, eu digo, ó, se você demorar, no final de semana eu vou estar em Conquista. Eu não vou poder nem aparecer para fazer uma gracinha social. Porque é o social, porque o espiritual estava sendo feito. Aí ele olhou, riu, e disse assim, se eu precisar, vocês me ajudam. Claro, rapaz, aí depois vai ficar bem. Nem se preocupe com isso. Então tá. Eu estou pronto. Segunda-feira, 10h30, ele partiu. Ok? Beleza. Foi recolhido. Tá dormindo, tá se refazendo, vencendo lá os condicionamentos das coisas. Tá. Na hora que ele for entrar nas reflexões do que eu devia ter feito, o que eu não devia ter feito, ele vai viver a experiência dele, que todos vamos viver e que já vivemos? Vai. Mas ele tem uma coisa que é muito favorável a ele. Ele tem um pragmatismo existencial muito bom. Tipo assim, e aí eu vou usar aqui mesmo bem o chavão aí da concepção bancária. Depois eu pago? Então pronto, depois eu pago. E vai tocar a vida. Não tem por que ficar em depressão. Gente, errou, segue em frente, vai, faz diferente. Mas eu sou muito egoísta. Muda, se interessa pelos outros. Faz alguma coisa. Porque às vezes assim, a capacidade reflexiva é uma coisa boa, desde quando não nos aprisione. Tem que fazer algo. Porque eu gosto muito de estudar. Sim, vai fazer alguma coisa quando? Estuda e faz. Faz e estuda. Não morra, diz Léo Buscaglia. Ame sempre e cada vez mais. A pessoa não está querendo morrer? Ele diz, não morra, ame sempre e cada vez mais. E segue. A vida anda. Amor e Vida, o segundo livro do Léo. Olha que coisa, assim, essa sensibilidade que Léo tem é uma coisa que assim, me toca. A gente já via nos livros antes dele desencarnar e agora que voltou a escrever. Aí ele falando da experiência dele. Quando as pessoas chegam e me contam que, em função dos problemas porque passam, sentem dor no estômago, costumo dizer, é que está com fome de amor. Ok? Por que está doendo? Você está com fome de amor. Gente, aí a gente começa a ver por que produziu tanta acidez ao ponto de estragar aqui. Vê lá, se não estava faltando amor nas relações. Vamos mais. Quando dizem que lhes dói a garganta, pois não disseram tudo o que queriam dizer, digo, é que está com sede de amor. E como isso mexe. O orgulho da gente. Mas porque eu não falei? Eu já disse tudo o que precisava, mas eu queria ter dito 500 vezes, eu queria ter repisado, eu queria que todo mundo reconhecesse que eu venci a contenda. Sede de amor, meu bem. Bebe a água do amor. A água do amor, segundo Jesus, é aquela que mata a sede para sempre.
Quando me falam do vazio, da solidão, do abandono que sentem, digo, é que precisa da presença do amor. Na presença do amor não há vazio, não há solidão, não há abandono. Isso, estão os textos lá do livro Amor e Vida. E olha, incrível, assim, tem umas coisas que são fenomenais. A gente estava lá em Votuporanga, São Paulo, no Entremédios. E aí, em uma palestra lá, e o Léo estava perto, e lá na experiência, e ele era muito buscado pelas pessoas quando estava encarnado. E em nenhum momento eu disse que ele estava lá. Fiz a palestra, tal, e ele lá deu a colaboração dele e tal. Aí, quando terminou a palestra, ia ter um intervalo, e assim, né, um auditório grande, com um público grande. As pessoas queriam uma dedicatória, um autógrafo, uma coisa, um abraço. E aí fez uma fila grande. E aí uma primeira pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu quero a dedicatória, mas eu quero um abraço. Quando eu abracei a pessoa, o Léo chega perto e me diz assim, o senhor permite que eu participe? Porque eu gosto muito de abraçar as pessoas. Nos envolve e começa a abraçar as pessoas. Essa pessoa, eu não disse nada para ela. Mentalmente eu disse para ele, fica à vontade, meu irmão. Essa pessoa começou a chorar e disse assim, de lembrar me emociona. Que bom que ele voltou a escrever, porque foi ele, um livro dele, que fez eu desistir da tentativa do suicídio quando eu era adolescente. A pessoa chorava muito. E ele me dizia, diga para ela que eu estou aqui. Aí eu ponderei. Porque, né, tem aquelas coisas todas do movimento espírita. A gente acaba perdendo a naturalidade com os espíritos. E aí assim, aí eu resisti um pouquinho e ele disse, diga para ela que eu estou aqui. Faz parte do remédio. Aí eu disse para ela assim, o Léo está aqui dizendo, pediu para ele dizer que ele está aqui recebendo o seu abraço. A moça me disse, eu sempre quis poder agradecê-lo pelo bem que ele me fez. E eu quero dizer para ele que se uma vez, com o livro dele, ele conseguiu me tirar a ideia de suicídio, agora com um abraço, eu quero que ele saiba que eu vou viver para sempre. Gente, mas isso tem um significado tão profundo. Eu diria que naquele momento, a pessoa abraça a concepção de imortalidade. Porque assim, tentar se suicidar é a grande contradição, é o grande equívoco, né? Um ato de suicídio é extremamente egoísta. Eu não penso nos outros todos que estão envolvidos no processo. Eu só consigo pensar em mim, no meu sofrimento, no não ter saída, tá? Não, acho que não tem jeito, então assim, eu vou fazer isso. E aí nos lembra uma coisa que o pai de Ivone Pereira disse para ela. Quando ele resgatou, Ivone Pereira em outra existência, quando ela cometeu o suicídio no Rio, porque o cara que ela amava abandonou ela. E aí, tempos depois, quando o pai vai resgatá-la, ele disse para ela, ela disse assim para o pai, disse, minha filha, por que você fez isso? E ela responde assim, porque ele deixou de me amar. E o pai disse para ela assim, que coisa, né, minha filha? Você acabou com a sua existência por alguém que não lhe amava e não lembrou de todos nós que lhe amávamos e que ficamos sem você. A profundidade disso. Quando se diz que o suicídio
é uma expressão máxima do egoísmo, é porque eu desconsidero todas as outras possibilidades e dou uma importância tão exacerbada a mim mesmo e aos problemas que eu vivo, que eu não percebo que eu posso me amar, além de ser amado por tantas outras pessoas. E quase sempre acabam por perguntar, essas pessoas, da fome, da sede e da presença do amor. E o que fazemos agora? Tudo bem, sei que estou com fome de amor, sei que estou com sede de amor, sei que preciso da presença do amor. E o que é que eu faço agora? Então digo-lhes, amem, simplesmente amem, até mesmo quem possa ter lhes negado o amor. E a grande dificuldade nossa parece que é perceber o simplesmente. Mas como eu vou amar? Gente, se escreve escrevendo, se anda andando, se fala falando, se ama amando. Isso é óbvio. E cada um vai fazer como sabe, como se permite, como, sabe, experimenta a sua condição de amar, a sua capacidade de amar. Continuou Léo, ao fazermos assim, a fome, a sede, a solidão e a dor são substituídas pelo amor, esse alimento imprescindível da alma. O que é que Dr. Range nos propõe? Superando o aspecto negativo do egoísmo, ele nos propõe um método. Como buscar superar esse aspecto negativo do egoísmo? O caminho se constrói caminhando. Seja, portanto, um bandeirante do amor, que serve pelo prazer de servir. Faça caminho sem personalismos. Vença aos poucos o seu egoísmo. Ele nos indica um método, um como fazer. Caminhando. Mesma lógica. Bandeirante do amor. Os bandeirantes são pessoas que defragam coisas, que são iniciadores de processos, abrem caminhos. Serve pelo prazer de servir. Não fique esperando que os outros batam um pau. Não, faz. Se sinta feliz por isso. Faça caminho sem personalismo. Para de querer que a coisa tem que ser sua cara. Às vezes a gente fica tão preocupado, então, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. No fundo, a gente está buscando que seja como eu faria. Gente, é o outro que está fazendo. Mas quer ver uma coisa, como às vezes a gente confunde? Dá um formato institucional às coisas. Às vezes a gente quer dar o formato da gente. Algo institucional é algo coletivo. Não é algo fácil. Mas assim, eu vou com um jeitinho. Algumas pessoas vão na pancada, pegam um martelo e saem batendo. Outras vão com um jeitinho, não sei o que, mas acaba querendo a mesma coisa. Se não estiver muito atento, é do jeito que eu sou. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço. Vamos buscar aqui encontrar nas formas de fazer, nos fazeres, uma forma que contemporize a predominância. Pronto, esse é o grande exercício. Senão a gente cai. E caímos mesmo. Então o método, em simples ações, pode ser usado para sair do egoísmo para o alto amor. Ofereça um sorriso sincero. Ok? Olha que coisa legal. Normalmente se falaria que o sorriso sincero, inclusive aquele da fotografia, é quando a gente ri com os músculos dos olhos aqui. Senão fica aquele sorriso Colgate. Você só tem riso nos dentes e aquela coisa assim. Aquela coisa estranha. É o famoso riso de fotografia. Quando ri espontaneamente, ri. Mas vamos lá. Se houvesse uma solicitação, ofereça agora um sorriso sincero para quem está do lado. Se você sorrir só porque eu estou pedindo, não vai ser sincero. Aí assim, o que eu consigo mexer dentro de mim para atender a solicitação que foi feita e fazer isso com sinceridade? Esse é o núcleo. Eu vou fazer a caridade, não é servir? Bom, beleza. Mas eu vou servir com o quê? Eu tenho que buscar esse motivo aqui, porque é caridade, porque o outro precisa. Sim, tudo isso é muito lindo, mas está fora. Dentro. O que vai mexer aqui comigo? O que me emociona quando eu estou fazendo isso? Isso vai nos dar essa noção profunda, sabe, de conexão com o outro, com a vida, com Deus, com a espiritualidade, com o amor. Tudo isso porque com nós mesmos. Descobriram? O que é que faria dar o sorriso para quem está do lado de forma sincera e não somente porque foi indicado? Porque senão ia ser assim,
Fábio, não tinha jeito, você vai ter que sorrir para mim, porque não tem ninguém do seu lado. E seria assim, bem suspeito um psiquiatra rir para a parede. Exatamente. É fácil a gente rir, só que às vezes a gente se nega. Às vezes no dia a dia a gente se nega. Alguém até faz uma graça, não adianta não, não tem não. Hoje eu não vou rir para ninguém. Escolha. Infeliz. Ri, depois você resolve a pelenga. Tá boa. Não vou ser mais infeliz do que eu já estou. Não, com você a gente conversa depois. A DR vai rolar, mas agora eu vou dar. Agora eu vou rir. Dê um bom dia com amor. É diferente. Às vezes a gente vai no padrão, né? Social. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí uma vez eu fiz isso de propósito. Bom dia. Você está me desejando muito? Mesmo assim, muito, que eu tenha um bom dia. Como assim? Já respondeu. Você está me dando bom dia só por uma convenção ou porque você realmente quer que eu tenha um bom dia? Aí tem gente que faz esse exercício mesmo. Tem gente que quando fala, você sente, ela gera uma energia. Bom dia. Sabe? E não precisa ser assim. Bom dia. Não, pode ser assim, pode ser do seu jeitinho esquece. Bom dia. Mas bom dia. Sua energia expande. É a expressão de um desejo. Não é simplesmente bom dia. A pessoa falou o quê? Não, ela disse bom dia. E desejando bom dia assim. Imagine se fosse o contrário. Expressa isso. Dê um bom dia com amor. Dê um aperto de mão passando energia. Isso não significa quebrar a mão do outro, pelo amor de Deus. Porque tem gente que aperta que o outro faz... Isso não foi sorriso, foi dor. É que nem bebê. A gente pega o bebê, sacode, o bebê se assusta. Ele gostou. Não gostou não, foi susto. Foi só reflexo ali. Então assim, vamos lá. Tem gente que não encaixa na mão, né? Assim. Tem gente que pega na pontinha. Assim. Tá com medo, suja, gente? Olha, tá limpa a mão. Pega. Já tem gente que pega e aperta que machuca o outro. Nenhuma coisa nem outra. Abrace com ternura. Abrace com ternura. Ternura. Eu tenho um amigo que deslocou a costela de outra pessoa em um abraço. Se empolgou e deslocou mesmo. A pessoa teve que cuidar. Forte e achou que ternura era força. Toda vez que eu encontro, quando a pessoa faz muita festa comigo, aí quando a pessoa vem, eu contrai, aí abraça esse, vem devagar. Foi tortura. É verdade, trocou aqui um pouquinho, tirou o té. Converse fraternalmente com alguém. Tudo bem, a gente até já conversa, quem conversa. E como é que eu vou fazer isso fraternalmente? Sinta o outro seu irmão, se coloque no mesmo nível. Interesse-se pelo bem de qualquer pessoa. De algumas pessoas já é natural, de qualquer pessoa. Dê um presente. Ok? Você pode ser um presente, mas assim, dê um presente assim, sem ser necessariamente aquela data especial. Torne ela especial. Eu lembrei de você. Uma coisinha que seja. Como isso agrada o coração, sabe? Nossa, mas além do mal, você não está estimulando o consumismo? Tá? Pega lá sem comprar, então. Não, porque tem gente que vê chifre em cabeça de cavalo. Dê uma coisa sua, então, sabe? Pega lá uma flor lá do seu jardim, dê. Não estou estimulando o consumismo. Estou dizendo assim, lembra do outro, materializa isso de alguma forma. É legal. Hein? Sim. Perfeito, exatamente. Muito bem. Muito bem. Em ações simples, benefícios na autocura. Vamos lá. Sorriso sincero, o que a gente viu no anterior. Bom dia com amor, aperto de mão passando energia, abraço com ternura, conversa fraterna, passando energia, passando amor, né? Só mudei ali dê um presente, ok? Que aí está na página 169 que o Dr. Hans coloca. Agora vamos lá, nos benefícios.
No sorriso sincero, alegria autêntica, sistema imunológico bem. O sistema imunológico agradece. Toda vez que a gente vive uma alegria, a gente potencializa o nosso sistema imunológico. Bom dia com amor, ações amorosas cura, vitalizam células. Isso está provado cientificamente, essas coisas. Aperto de mão passando a energia. A usinagem indica presencialidade, você está presente no que você faz. Oi, tudo bem? Já estou olhando para cá. Rapaz, você está olhando, já pegou na mão da pessoa, olha para a pessoa, sente, vive o momento, seja presente nisso. Abraço com ternura. A leveza indica a suavidade do amor. Eu posso apertar a pessoa fisicamente e ela não se sentir ali amada ou envolvida com ternura. Eu posso dar aquele abraço sem força física, mas extremamente acolhedor. Conversa fraterna. Não ser defensivo permite ação fraternal. Aberto, vai, ouve, escuta, conversa, reflete junto. Interesses pelo bem. Quem ama, cuida. Dê um presente. Amar é também doar-se. E aqui, doutor, né? Hans nos remete a que o amor seja um presente, tá? Que a gente seja um presente na vida das pessoas. Muito bem. Recomendações amorosas. Enfrente seu medo. Confie em Deus. Busque inspiração do alto e do amor. Saia da hesitação. Tenha paz no coração. Mantenha saúde e disposição. Lá na página 50. Olha que coisa legal. Como que eu posso enfrentar meu medo? Tem uma historinha infantil minúscula, mas que eu acho fantástica. A metáfora tem uma capacidade incrível de comunicar, né? A história infantil é o seguinte: todas as vezes que o medo bater na sua porta, vá abrir a porta com a coragem do seu lado. E quando você abrir a porta com a coragem do seu lado, você vai perceber que não tem ninguém lá. Porque onde tem medo, não tem coragem. Onde tem coragem, não tem medo. Então assim, como que eu vou enfrentar o meu medo? Com coragem. E aí assim, quando nós nos dispomos, aí vamos lá, uma expressão que o Dr. Bezerra às vezes usa, que a gente encontra também, a coragem da fé, por exemplo. É algo extremamente interessante. Para ter fé tem que ter coragem. Se você não confiar em certa... eu não tenho nenhuma segurança, agora é Deus. E aí você, mergulha na situação. Confie em Deus. Você consegue provar no dia a dia, de alguma forma, você consegue demonstrar para você mesmo que você confia em Deus? Porque às vezes, a gente até diz que confia, mas não precisa ir, não diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente? Que isso já incomoda, né? Cara, nem do grão de uma mostarda eu tenho ainda. Aí vamos lá, vamos um pouquinho mais. Se é para demonstrar que eu confio em Deus, eu consigo fazer isso como? Ok? No dia a dia, uma situação em que eu vivi efetivamente a confiança em Deus. A gente precisa ter consciência disso. Busque inspiração do alto e do amor. Se abra para essa possibilidade. Saia da hesitação. O problema não é questionar, não é refletir, não. Às vezes você fica no vício você já conseguiu construir e chegou a uma conclusão bom, legal agora. Aí você volta de novo, rapaz, mas se isso não der certo. Às vezes a gente fica viciado na hesitação. Eu posso hesitar por uma perspectiva minha, assim. É do meu perfil pensar sobre as possibilidades. Nesse momento pode parecer uma hesitação? Sim, só que eu estou fazendo uma reflexão. Outra coisa já fiz um caminho, criei um percurso, tomei uma decisão. Aqui cheguei a isso, tá. Aí eu ponho em dúvida novamente para poder voltar ao ciclo vicioso. E aí ficar preso ali e não tomar decisões, fica preso nos adiamentos. Tenha paz no coração. Sabe que paz é conquista, né? Mantenha saúde e disposição. Cuide-se, tá? E busque disposição com base nos seus objetivos existenciais e transcendentais, como nos diz Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções. Não esqueça que, se conseguiu chegar até aqui, foi porque teve cuidado, fé e vigilância. Ficou atento às possíveis tentativas inconscientes de burlar as seguras regras, os seus critérios salvacionistas, criados por você, inspirados por Jesus e seu grande amor. Gente, a gente já chegou até agora. Daqui para frente, né? A gente tem que refletir sobre isso. O que é que eu fiz para poder chegar aqui até agora?
Ontem dirigindo, eu estava com um sono enorme. Eu tinha dormido 2 da manhã, acordei 5h30. E aí o dia inteiro, atividade, pega a estrada e tal. Dá sono. E deu umas 2 pescadas ou 3. E mantendo a atenção. Até Firmino Alves foi um exercício grande. Cheguei lá, tomei um café, pá, deu aquela esparecida, um pedaço de requeijão, em nome de Jesus. E aí... oh, deu aquela espertada e aí eu andei um pouquinho mais. Aí, bom, chegamos e tal, e cumprimos a tarefa, estamos aqui hoje, depois de uma boa noite de sono. Mas chegamos até aqui. A gente precisa considerar as coisas que a gente conquista. A gente precisa considerar isso no histórico da gente. Com toda a dificuldade que tenha sido, mas a gente conseguiu. Às vezes lá nas formaturas, às vezes eu digo para eles assim, olha que coisa fantástica. Vocês estão aqui. Mas quantos não conseguiram chegar? E a depender da turma, uns desencarnam, desistem, ou, sabe? Perdeu a condição. E, gente, vocês conseguiram chegar. Isso é de uma importância fantástica. Hoje, quantas pessoas podem ter dito assim, eu acho que eu vou amanhã para o seminário, e não estão aqui, não conseguiram chegar. Espero que não tenham desencarnado. Que não estejam doentes, por motivos outros. Vocês estão aqui, vocês conseguiram chegar. Isso é importante, gente. Se a gente não consegue atribuir valor para as coisas que a gente faz, a nossa relação com as coisas faltará substância, faltará esse conteúdo. Amor é perceber. Auto-amor é sentir. Egoísmo é isolar. Todas as vezes que eu só foco em mim mesmo, eu me isolo dos outros. Se amar é perceber. Tem como eu amar o que eu não percebo? Não tem. Auto-amor é sentir. Como que eu vou dizer que eu me amo se eu não sinto isso? Se eu me amar, eu vou sentir. Egoísmo é, tem 321 formas de dizer o que é, mas isso é isolar. Em todas elas a gente se isola. E a gente que se isola, porque me abandonaram. Que abandonaram nada, você que não criou conexão com ninguém, você que rompeu os vínculos, você que, porque desconsiderou. Muito bem. De que forma a gente pode, vencer esse isolamento? Com muito amor. Mas começa devagarzinho. Porque senão vai descompensar. Se permite sentir, se permite perceber, reconheça o que os outros fazem por você, da forma diversa que o universo nos oferece. Tem gente que faz por a gente só em ficar do ladinho da gente calado, sem dizer nada. Tipo assim, estou aqui. Estou aqui. E em velório, às vezes a gente quer chegar e dizer alguma coisa. Gente, às vezes só precisa estar ali do lado da pessoa. É tudo que ela precisa. Ela não precisa de discurso naquela hora, não. Sem falar que às vezes somos extremamente infelizes com o que a gente diz. Sabe? Às vezes afeta outra pessoa. Então assim, como? Olha, olhando para a gente sorrindo. É isso aí, ele está dizendo. Bom, diz Léo para a gente, e eu digo com ele, o que eu desejo para vocês? Amor e vida. E assim, sem dúvida alguma, teremos o alto amor, perceberemos a distinção em relação ao egoísmo, e ao perceber essas diferenças, nós conseguiremos trilhar o nosso caminho com esse sentimento de paz que a gente sente agora, com essa coisa suave que nos envolve aqui, esse prazer de estarmos juntos, sabe? Eu estou falando aqui, e sabe o que é que eu estou sentindo? Pelo menos na predominância, sintetizando, é isso aí. Porque estamos na conexão. Todos nós buscamos exatamente se amar mais o outro, fazer o bem, sabe? Adquirir uma melhor condição de viver. Todos estamos aí. E todas as vezes que eu penso, que eu falo e que eu sinto isso das pessoas com quem eu estou, eu lembro daquela passagem de Jesus, quando ele diz, vem, segue. E a gente está dizendo para ele, estamos indo.
tá? E vai ser muito bom, Senhor, poder lhe abraçar. Muita paz. Amém, pessoal? Conseguimos chegar até aqui. Um recadinho aqui, tá, sim. Agora a gente tem um cafezinho, tem um lanche, não é um intervalo. Oi? Isso, a dona Neide também, né? Por favor, se aproximar aqui os artistas. E logo depois o cafezinho. E quem, por que não conhecer os livros de Lindomar? Todos estão ali na mesa, tá? E o autógrafo, esse intervalo. Depois ele volta, eu vou buscar o Vanderlei. Ele não conseguiu chegar aqui, mas também não morreu. Né? Olha, o trabalho da tarde está garantido de 2 anos. Os dois vão poder, não é? Trocar ideias e tá? O intervalo da tarde vai ser bom, a gente só vai voltar às 16 horas, tá? Caridade, puro e nobre sentimento que faz bem ao coração. Amar é praticar a caridade, é luz, é oração. Caridade, humildade, virtudes que pedir. Caridade, humildade, virtudes que pedir. Amar é praticar a caridade, é trabalhar para Jesus, amparar os que estão em sofrimento, é trabalhar para Jesus. Caridade, humildade, virtudes que pedir. Caridade, humildade, virtudes que pedir. Quanta luz deixamos